Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa costura de hoje vai ser uma blusa raglan com capuz. E eu já tô aqui imprimindo meu molde, que ele já sai em tamanho 1/4. O molde ele já sai assim, depois que a gente imprime. É só cortar, como eu já fiz aqui no canal. Eu tô fazendo o tamanho P. É só cortar seu molde, para depois a gente colocar em cima do tecido e cortar. O tecido que eu vou usar é esse mantelacê, que eu comprei numa loja de retalhos. E eu vou usar para o acabamento o tecido punho ou a ribana. Você pode chamar como você quiser. Eu vou usar esses dois. E eu vou cortar meu molde. Com os moldes já cortados, a gente vai colocar eles em cima do tecido. Como sempre, como eu falo sempre aqui no canal, colocar o tecido estampa com estampa. Esse meu tecido, ele tem uma elasticidade, mas é bem pouca, tá? Então, eu coloquei ele ali, estampa com estampa, e coloquei o meu molde em cima, e agora eu vou alfinetar. Você alfineta, deixando, na hora de cortar, você vai ter que deixar um dedinho, 1 centímetro de margem para a costura. Essa blusa raglan, eu não fiz para o meu pet, eu fiz um tamanho P. O meu pet, ele usa M, mas eu fiz o P para deixar aqui no canal essa aula para vocês saberem montar o seu molde e a costurar essa peça. Tem várias maneiras aonde você pode estar costurando essa peça, mas eu fiz de uma maneira, da maneira mais fácil para mostrar para as alunas da HP Modelagem que adquirem o nosso pacote de molde, como você pode estar montando. Como eu disse, essa é só uma de várias maneiras que você pode estar montando essa peça. Então, eu já alfinetei aqui a minha parte da frente e a parte das costas na dobra do tecido. A manga, ela não precisa ser cortada na dobra, tá? O capuz, a gente vai precisar cortar ele 4 vezes, porque eu queria que meu capuz tivesse forro, então eu precisarei cortar 4 vezes. Também tem uma tira para colocar no capuz, mas eu não coloquei. Fica a seu critério, se você quiser colocar tira no capuz, você coloca. Aqui eu tô cortando, já alfinetei a manga e vou cortar ela e não precisa ser na dobra do tecido, mas eu coloquei ali no cantinho para economizar o tecido. A parte do capuz, eu queria colocar um forro e eu tinha tecido do pijama pet que eu fiz aqui na última aula. Então, eu usei o tecido do pijama pet como forro, tá? Eu vou usar esse tecido como forro para mim. Então, eu vou precisar cortar umas 4 vezes. 2 vezes o tecido preto e 2 vezes o tecido do pijama, do Mickey. Então, eu vou colocar ele estampa com estampa ali. E não precisa ser na dobra, tá? E eu vou colocar o pijama também, tecido do pijama, que é uma malha. Estampa com estampa também. E aí eu vou colocar nosso molde em cima, alfinetar e cortar, e assim já vai sair as 4 partes que a gente precisa. Com o molde já colocado no tecido, lembra de deixar a margem de costura, sempre, porque a gente vai precisar usar a margem de costura nessa peça. Então, os nossos moldes ficaram assim, tá? No capuz, eu cortei um pouco maior do que o molde, tá bom? Eu deixei coisa de uns 2 centímetros maior, um para costura e 1 centímetro a mais, porque eu queria um capuz maior, tá? Deixa 1 centímetro para costura e eu tô abrindo aqui porque eu cortei na dobra do tecido, aí eu não vou precisar, então eu vou cortar aqui. Vou cortar porque nessa parte a gente vai ficar embutido, né? Porque a gente vai unir essas duas laterais. Então, eu tô abrindo aqui e a nossa costura vai começar pelo capuz, tá?
Tira todas as agulhinhas do seu molde. A gente vai passar uma costura agora, tá? Unindo esses capuz. A gente vai passar uma costura do começo até o finalzinho dele. Faça isso também do outro lado. Começa a costura daqui e vai até aqui. Passei uma costura reta e não esquece de dar o retrocesso no começo e no final, tá? Que é importante. E se você quiser vir fazer um acabamento depois dessa parte com o zigue-zague, fica a seu critério. Se você quiser abrir também essa costura, você pode abrir com ferro para o acabamento não ficar tão grosseiro, tá? Eu passei um zigue-zague. Esse tecido ele é bem gostoso de costurar, só que ele desfia muito, muito mesmo. Então, como eu não tô com overlock aqui, eu faço o acabamento dele no zigue-zague. Fica a seu critério, tá passando o zigue-zague, ou se você quiser abrir, como eu falei, essa costura, tá bom? Eu fiz um zigue-zague, mas o recomendado é você abrir essa costura. Agora a gente vai unir o nosso capuz. Você vai pegar o seu capuz, estampa com estampa, lado certo com lado certo, e você vai centralizar essas duas costuras do topo do capuz. Centraliza, coloca uma agulhinha para ela não sair do lugar, porque você vai precisar passar uma costura reta para a gente poder unir essas partes. Passar uma costura reta desse começo até o final e você vai deixar essa parte de baixo aberta. Pronto, e a costura ficou assim. Agora é só você desvirar o seu capuz e ele vai estar já embutido. Agora se você quiser passar no ferro para essa costura ficar bem certinha, porque a gente vai ter que passar um pés-ponto para firmar. Se você quiser também cortar o excesso, fica a seu critério. A gente vai ter que passar um pés-ponto por fora. Passa no ferro se você estiver insegura, mas eu vou fazer direto mesmo. Se você quiser, você pode alfinetar, tá? Acerta direitinho, passa no ferro, porque a gente vai passar um pesponto para esse capuz ficar bem mais profissional. Acerta bem essa costura, porque é aqui que a gente vai passar o pesponto.
Agora a gente vai para a parte da frente e para a parte das costas. Você vai passar uma costura na lateral da roupinha, coloca estampa com estampa e passa uma costura na lateral, unindo as duas laterais. Coloca lado certo com lado certo e passa a costura na lateral. Eu passei o zigue-zague nas laterais para dar o acabamento. Eu vou fazer o acabamento com o punho, mas se você quiser, você pode virar e dobrar, tá? Fazer uma barrinha normal. Só que como eu tenho esse punho aqui, eu vou usar ele. O punho que eu vou usar, ele tem praticamente 5 centímetros, tá? 5 centímetros porque eu vou dobrar ele e a gente vai costurar ele assim. Aí você pega o lado certo da sua manguinha e você coloca o punho e depois passa uma costura reta. Eu passei uma costura reta para depois ficar assim. Eu sempre coloco o punho um pouquinho mais para cima, sobrando um pouco, para a costura ficar bem certinha e não faltar depois. E eu passei essa costura reta e eu vou dando uma leve puxada nesse punho, porque eu quero um efeito de franzidinho na minha manga, tá? Faça isso também na outra manga. Se você quiser, pode também fazer o acabamento com o zigue-zague. É nessa parte que eu falei pra você, se você quiser fazer o acabamento, você pode passar o zigue-zague aí. Agora a gente vai fechar essas mangas. Eu vou cortar o excesso de punho que eu deixei lá no começo. E eu vou passar uma costura reta e fazer o acabamento com zigue-zague. Deixa as tuas costuras bem centralizadas para a peça parecer bem profissional. Meninas, deixem o seu like no vídeo. Só assim para me saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu venho trazendo aqui no canal. Inscrevam-se nesse canal
e ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, o YouTube ele não vai te avisar quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Deixa aqui no comentário qual é a próxima aula que vocês querem que eu traga para vocês aqui no canal. Agora eu vou pregar a manga na cava. Você vai pegar a manga do lado certo e você vai centralizar juntamente com a costura da cava. E colocar um alfinete para que ela não saia do lugar. E aí você vai passar uma costura reta, tá? Você pode começar do meio e ir fazendo essa costura até o final. E do outro lado também a mesma coisa. Ajeita essa parte bem certinho para que você não erre essa costura. A costura que eu sempre uso é a medida de um pezinho de máquina, tá bom? E assim você não tem erro de costurar. Ajeita bem certinho, porque essa parte é um pouco mais difícil de você fazer mesmo. Lembra de passar sempre o retrocesso no começo e no final para firmar essa costura e ela não vir descosturar. Pronto, já coloquei as duas manguinhas e a gente vai colocar o punho aqui, tá? Eu vou usar a largura total desse punho. Praticamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na manguinha. Eu vou pegar a minha fita métrica para me medir, para mostrar para vocês quanto tem. Praticamente, tem uns 8,5, 9 centímetros. 9 centímetros. E eu vou dobrar ele, fazer a mesma coisa com que eu fiz na manguinha. Vou dobrar, colocar do lado certo e costurar. Eu já costurei, tá? E tô tirando essa linha arada. Se você quiser, passa um zigue-zague ou passa na overlock para fazer o acabamento e deixar mais bonitinho e bem profissional. Ficou assim, ó. Eu dei uma leve puxada e agora eu vou colocar o nosso capuz no decote. Você vai encontrar o meio do capuz, depois você vai encontrar o meio das costas, você vai fazer um pique e depois você vai colocar no meio do pique e você vai colocar uma agulhinha, um alfinete para que não saia daí, tá? Geralmente a costura do meio, juntamente com o meio do decote. E aí você pode vir alfinetando toda essa parte para que ela não saia do lugar, até porque você vai ter que passar uma costura reta, alfineta até lá na parte da frente esse capuz. Eu já ia me esquecendo de falar para vocês, eu decidi passar um pesponto ali na barrinha onde eu coloquei o punho para ficar bem legal esse acabamento. Sabe, ali na parte de baixo da peça, eu tô passando esse pesponto para ficar mais profissional e a costura, aquela parte que tá aí embaixo, ela fica bem presa ali. E essa costura vai deixar bem mais profissional a nossa peça. Eu voltei para a parte do capuz, tá? Já alfinetei ele e olha só, você vai passar uma costura reta e depois você vai passar o zigue-zague. Sobrou ali na frente um espacinho. Esse meu molde que eu tenho, ele não é daquele capuz que
faz aquele xizinho aqui no começo do peito, tá? Ele só vai até uma certa parte do decote. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer o acabamento naquela parte que sobra, tá? Aí, vocês vão fazendo, vão ajeitando direitinho essa parte, verificando se tá costurando, se a máquina tá costurando todas as partes, tá? Tira as agulhinhas, certifica que tá tirando todas as agulhinhas. Depois da costura reta, eu venho fazendo um zigue-zague. Pronto. E ficou assim, a parte que eu costurei, tá? Pega a tesoura, esse tecido ele desfia muito, vai tirando esses pedaços de tecido que vai saindo. E aqui na frente, automaticamente quando você virar, ele já vai virar pra dentro. E aí você vem e passa uma costurinha ali, firmando essa parte. E aqui eu já finalizei, tá? Eu já terminei de passar a costurinha e olha só como ficou. Eu queria mostrar ela bem de pertinho pra vocês verem, tá? Olha só como ficou. E essa roupinha, como eu falei, não é pro meu pincher, não deu nele porque ficou muito pequena e eu não fiz pra ele. Fiz o tamanho P pra deixar aula aqui no canal. E olha só, e ficou bem fofinho, ficou bem bonitinho com a estampa de Mickey ali, tá bom? Beijos, meninas, até a próxima aula.